Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos discutir a instabilidade de Rayleigh-Taylor, falando sobre estabilidade em fluidos, difusão molecular versus convecção turbulenta e introduzir também o modelo de viscosidade turbulenta. Então, passando já para o arranjo experimental, nós temos dois arranjos, tá? O primeiro é estável, onde nós colocamos um fluido menos denso sobre um fluido mais denso, tá? Tendo uma placa separadora entre eles. E o segundo arranjo é instável, onde a gente coloca o fluido mais denso sobre o fluido menos denso. No caso, como fluido mais denso, a gente usa água com sal, tá? No caso que eu usei 2 litros de água e 50 gramas de sal. E o fluido menos denso é água com uma pequena quantidade de corante, azul de metileno, tá? Então praticamente não altera a densidade da água. Então essa figura que vocês estão vendo ao lado aí é o caso instável, tá? Porque a água com sal está sobre a água com corante. Ok? E dá para ver a placa separadora também, né? Que ela é móvel. No caso, quando a gente puxa ela, a gente introduz uma pequena perturbação na interface, que vai crescer se o arranjo for instável, mas vai ser amortecida se o arranjo for estável, tá bom? Então o conceito de estabilidade em geral vocês já conhecem, né? Desde o maternal. Então o equilíbrio estável é aquele em que, quando perturbado, ele retorna à posição original. O equilíbrio instável é aquele que, quando perturbado, ele tende a divergir para um outro arranjo de escoamento. E o equilíbrio neutro, também chamado equilíbrio indiferente, é aquele que, quando perturbado, assume um arranjo equivalente, tá? Então, um arranjo neutro no nosso experimento seria dois fluidos de mesma densidade, tá bom? Que não tem nada de muito interessante. Mas então, na mecânica dos fluidos, a gente quantifica a estabilidade dos escoamentos através dos chamados números característicos, tá? Que são sempre adimensionais e eles dependem do escoamento, né? A fórmula desse número adimensional depende da física que está presente ali, tá? O número característico mais comum é o chamado número de Reynolds, que ele é dado por essa fórmula aí. Densidade vezes velocidade característica, vezes comprimento característico, dividido pela viscosidade μ. Quando a gente fala só viscosidade, principalmente no contexto de aerodinâmica, normalmente a gente se refere à chamada viscosidade dinâmica, que tem esse símbolo μ, tá? Mas também existe a chamada viscosidade cinemática, que nada mais é do que a viscosidade dinâmica normalizada pela densidade, tá? E ela assume esse símbolo ν. A viscosidade cinemática tem esse nome porque ela tem dimensão de velocidade vezes comprimento, como não deixaria de ser, né? Já que o número de Reynolds é adimensional. Então você vê essa segunda fração aí de definição, fica claro que ela tem unidade de velocidade vezes comprimento. Mas enfim, o que o número de Reynolds significa é basicamente uma razão entre a intensidade dos efeitos de inércia ou de velocidade, tá? E os efeitos de viscosidade ou as forças viscosas. Então esse é o principal número característico que quantifica a estabilidade na mecânica dos fluidos, tá? Agora, no caso da instabilidade de Rayleigh-Taylor, por ser um experimento bem peculiar, né, que trata com fluidos de densidades diferentes, o número característico relevante é o chamado número de Atwood, que é simplesmente a subtração entre as densidades do fluido de cima e o de baixo, dividido pela soma das densidades, já que tem que estar um número adimensional, tá? Então a gente já vê que se a densidade do fluido de cima for maior que o de baixo, que é o arranjo instável, né, o número de Atwood vai ser positivo, do contrário, ele é negativo. E em geral, pessoal, cada escoamento passa a ser instável a partir de um certo valor crítico do seu número característico relevante, tá? Então no caso do experimento de Rayleigh-Taylor, o valor crítico do número de Atwood é 0, né? Em compensação, na maioria dos escoamentos comuns de engenharia, o número de Reynolds crítico tem um valor finito, tá? A partir do qual o escoamento se torna instável a pequenas perturbações. Mas vamos dar uma olhada agora no vídeo do experimento que eu gravei para vocês. Esse primeiro arranjo que eu vou mostrar é o arranjo estável, tá? E a gente vê basicamente que a perturbação introduzida quando a placa separadora é puxada, ela é amortecida ao longo do tempo, né? E a mistura de massa, né, que é o que a gente está vendo pelo corante, ela é mínima e ela é muito lenta, né? Quer dizer, eu posso esperar dias e dias para essa mistura ocorrer, tá? Muito lentamente, né? Então esse tipo de mistura, ela é basicamente causada pela chamada difusão molecular, que é microscópica, tá bom, pessoal? Agora indo para o arranjo instável, apliquei um filtro na cor para a gente conseguir enxergar melhor o corante. Então a gente já vê que ele é instável, né? Mas eu puxei de forma desigual a placa separadora, né? Não ficou muito legal. Vamos tentar de novo. Pronto, melhorou. Muito bacana, né, pessoal? Então a gente vê agora que a perturbação ela cresce em amplitude, né? E chega a mudar a estrutura do escoamento, né? Dando origem ao chamado regime turbulento, tá?
em que a mistura ocorre agora ao nível macroscópico, ou seja, não apenas no nível da difusão molecular, mas também ao nível macroscópico, por um fenômeno que a gente chama de convecção turbulenta, tá? Então a mistura causada pela convecção turbulenta, ela é muito mais rápida. Em pouquíssimo tempo, o fluido já está todo misturado e homogêneo. Então, uma breve introdução para vocês sobre o que é um escoamento turbulento, né? Ele é um escoamento em que existe a presença de turbilhões de tamanho e de velocidade e taxa de rotação variados, tá? E esses turbilhões se sobrepõem, interagem entre si, causando uma mistura muito mais intensa, né? Pela chamada convecção turbulenta, tá? Quando eu falo convecção, eu estou falando de transporte de glóbulos de fluido, né? Ou seja, translação de massa pelo campo de velocidade turbulento, tá? E esse transporte ocorre de forma caótica, no sentido matemático do termo mesmo, né? Então não sei quantos de vocês fizeram matéria de dinâmica não linear e caos, que tem no departamento de matemática, mas quando eu falo que o escoamento turbulento ele é caótico, eu não estou querendo dizer que ele é aleatório, tá? Não, ele é determinístico, apesar de ter uma aparência de aleatório, mas eu uso essa palavra caótico no sentido mais preciso da matemática, porque o escoamento turbulento apresenta todas aquelas características de um sistema caótico, né? Sensível à dependência das condições iniciais, expoente de Lyapunov positivo, fractalidade, enfim, não quero entrar em detalhes, queria só mencionar isso para caracterizar um pouco o escoamento turbulento. Deixa eu me adiantar um slide aqui, mostrar uma figura para vocês, né? Então esses são todos exemplos de escoamento turbulento que a gente encontra aí na natureza, na engenharia, né? E com certeza vocês já percebem que o escoamento turbulento ele é muito comum, aparece em todo lugar. E ele contrasta com o chamado escoamento laminar, que é aquele escoamento bonitinho, bem comportado, onde essencialmente o escoamento flui por camadas, né, deslizando umas sobre as outras, tá? Mas enfim, voltando aqui. Esses turbilhões eles provocam uma mistura intensa, né, pela convecção turbulenta, que ocorre ao nível macroscópico. Mas vale lembrar que a difusão molecular ela sempre está presente. Ou seja, em meio à convecção turbulenta, continua acontecendo a difusão molecular. Tá? Só que o efeito dela passa a ser desprezível, né? Porque ela é muito mais lenta do que a convecção turbulenta. Bom, e quando eu falo de mistura, obviamente eu não estou falando só de mistura de massa, né? Que foi o que a gente observou com o corante, mas eu estou falando de mistura de todas as outras coisas possíveis, né? Como energia, seja cinética, energia térmica, né? Por exemplo, se os dois fluidos tivessem temperaturas diferentes, a mistura ia fazer com que essas diferentes temperaturas se homogenizassem também, né? E além disso, é bastante importante para a aerodinâmica, é que a quantidade de movimento também é misturada, tá? Por esses fenômenos de transporte, seja molecular ou turbulento. E é importante ressaltar também que essa mistura acentuada da convecção turbulenta, ela pode ser desejável, por exemplo, dentro de uma câmara de combustão, a gente quer que o combustível sendo injetado se misture o mais rápido possível com o ar, para que a queima ocorra sobre um corpo mais homogêneo e seja, portanto, mais eficiente. Mas a mistura intensificada pela turbulência, ela também pode ser indesejada, tá? Por exemplo, quando o escoamento é turbulento sobre uma asa, ela intensifica as trocas de quantidade de movimento entre fluido e superfície, aumentando o arrasto de fricção, tá? Então, passando aqui propriamente pelas figuras de escoamento turbulento, né, nós vemos a presença de turbilhões, né, de diferentes tamanhos que intensificam a mistura do escoamento, né? Então, por exemplo, no jato da direita, por que vocês acham que ele está abrindo lateralmente à medida que sobe? Porque os turbilhões da fronteira fazem o escoamento do centro se misturar com o escoamento laminar exterior, de forma que esse jato vai entranhando cada vez mais fluido adjacente e crescendo lateralmente em virtude disso. No caso da fumaça, a gente vê que à medida que o escoamento vai ficando turbulento, essa fumaça vai sendo misturada com o escoamento ao redor e, de certa forma, ela vai desaparecendo, né? Por quê? Porque ela está sendo homogeneizada com o fluido ao redor, tá bom? Um regime intermediário entre o laminar e turbulento é o chamado regime transicional, como aparece na figura superior esquerda. E, por fim, essa última figura do centro mostra o escoamento turbulento saindo de dentro de um encanamento, né? Um duto de seção circular, tá bom? Então, partindo para o último tópico do vídeo, introduzir vocês ao modelo de viscosidade turbulenta. Bom, primeiro, para quem não sabe ainda, queria ressaltar o seguinte, que o que a gente chama de viscosidade nada mais é que o coeficiente de transporte molecular da quantidade de movimento, tá? Então, por exemplo, o coeficiente de condutividade térmica está para a temperatura, assim como viscosidade está para a quantidade de movimento, tá? Então essa é a definição de viscosidade mais direta que eu posso passar para vocês. Agora, o que seria esse conceito de viscosidade turbulenta, também chamada viscosidade turbilionar, né? Percebam que eu coloquei uma aspas aí na palavra viscosidade. Bom, esse conceito de viscosidade turbulenta se refere ao efeito médio aparente de viscosidade aumentada que é observado no escoamento turbulento devido à mistura acentuada que é causada pelos turbilhões nas regiões turbulentas. Ou seja, você pode pensar que
Se você tirasse aqueles turbilhões e aumentasse a viscosidade molecular ali naquele local, o efeito de mistura seria o mesmo. Então isso é o que é chamado de conceito de viscosidade turbulenta. Tá? E de fato, o método mais popular hoje de simulação de turbulência, chamado método RANS, ele consiste na solução do escoamento médio apenas, ou seja, sem os turbilhões, com um termo extra de viscosidade turbulenta adicionado às equações governantes, né, que são as equações de Navier-Stokes. Então você vai lá nas equações e adiciona o termo de viscosidade turbulenta μT à viscosidade original μ. Bom, é importante eu ressaltar também que a viscosidade molecular μ ela é uma propriedade constitutiva do fluido, não do escoamento. Tá? Então ela só depende de propriedades termodinâmicas. Por exemplo, no caso do ar, a viscosidade dinâmica μ é função direta da temperatura através da fórmula de Sutherland. Enquanto a viscosidade turbulenta μT é uma propriedade do escoamento, ou seja, ela vai variar no espaço, com o tempo, né? Ela vai ser maior em regiões de maior turbulência, ela vai ser zero em regiões laminares do seu escoamento, tá? E assim por diante. Bom, e para finalizar esse vídeo, fica ligado no link que eu vou deixar na descrição para uma visualização profissional da instabilidade Rayleigh-Taylor, feita na Universidade de Cambridge. Vou deixar também um link para alguns vídeos sobre escoamento laminar e também um ou outro link para vídeos falando sobre escoamentos turbulentos, que cá entre nós são muito mais interessantes que escoamentos laminares, né? Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!